Graça e paz, meus irmãos, vocês que nos assistem, né, ao vivo, né, pelo nosso canal. Graças a Deus por essa tecnologia, né, graça e paz para você também, que de alguma forma, né, chegou nessa mensagem, que você também possa ser abençoado por ela, seja muito bem-vindo, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre uma reflexão que bateu muito no meu coração, né, durante todo o dia de hoje, né, e tem batido durante algum tempo, sobre o que nós estamos fazendo e como nós temos aproveitado o nosso tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo com nossos filhos, com nossa esposa, com os nossos parentes, com os nossos avós, né, com todas as pessoas. Como temos aproveitado o nosso tempo dentro de casa também, né, em momentos que estamos ali a sós, tá? E sobremaneira como nós temos aproveitado o nosso tempo com Cristo. Quanto que nós temos dedicado o nosso tempo para Cristo. E a minha reflexão é, como é que eu estou aproveitando o meu tempo? E eu queria trazer esse mesmo sentimento para vocês. Como estou aproveitando o meu tempo? E nesse aspecto, eu quero convidar a todos vocês para que aproveitem o momento dessa mensagem. Para que vocês aproveitem esse tempo, nesse momento com Deus. Que de fato, né, nós não distraímos de qualquer outra coisa. Muitos acabam vendo esse culto pelo celular, outros através do computador. Mas que de alguma sorte a gente ignore um pouquinho notificações e se concentre nesse tempo com Deus. Hoje o pastor Daniel Barcelos vai trazer a palavra para a gente. Eu quero aproveitar esse momento para poder orar também pelo pastor Daniel. Senhor Deus, muito obrigado, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais essa quarta-feira, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Te peço, Pai amado, que use o teu servo Daniel, Senhor Jesus, que tu possa falar, Pai amado, através dele, que teu Espírito Santo o guie na mensagem de hoje, Senhor Jesus, que sejamos impactados por ela, Pai amado, que possamos sair dessa mensagem, Senhor Deus, diferente da forma que nós chegamos até ela, Pai amado, que nós possamos verdadeiramente aproveitar esse tempo contigo, através da tua mensagem, através da mensagem que o Senhor colocou no coração do pastor Daniel. Por isso, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Olá, quero saudar a todos os amados da família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, algo com o qual eu gostaria de estar meditando com vocês durante algum tempo. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nessa palavra, nesse texto, nós temos uma declaração bíblica que pode ser uma surpresa para algumas pessoas, falando mal do coração. É claro que aqui nós temos que compreender o significado de coração. Coração não está se referindo ao órgão físico, a esse órgão maravilhoso que nós temos dentro do peito, que bate algumas dezenas de vezes por minuto ao longo de toda a nossa vida, provendo circulação de sangue. Não é disso que está falando. Também quando a Bíblia se refere a coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, isso não é apenas uma referência à sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Coração é mais do que isso. O termo coração engloba o conjunto todo de nossas emoções, sentimentos, mentalidade, pensamento e tudo isso gerenciado pela nossa vontade. Ou seja, quando a Bíblia diz que enganoso é o coração, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, porque suas emoções, seus pensamentos, sua vontade, isso tudo é muito enganoso. E pior, desesperadamente corrompido. Sim, nosso coração está corrompido. E nós temos que tomar cuidado com ele. Não, mais uma vez, o nosso coração físico, mas a nossa mente, como existem algumas traduções. Cuidar do coração significa fazer com que ele esteja nas mãos de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em uma linguagem mais atual, como a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje, isso significa o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A palavra coração aqui, então, engloba esse conjunto de emoções, vontades, pensamentos gerenciados pela nossa vontade. Tenha cuidado com isso tudo, porque a sua vida vai ser dirigida por isso daí, pelos pensamentos dirigidos pela sua mente. Na cultura brasileira, nós temos um ditado que às vezes leva algumas pessoas a comportarem-se de uma maneira inadequada, a não guardarem o seu coração, a não vigiarem. Existe na cultura brasileira a mentalidade que nos estimula a seguir o nosso coração. E diz assim: não, siga seu coração, não tenha medo de ser feliz. Isso foi até alguns anos atrás o slogan da campanha de um candidato à presidência da República: não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ser feliz. Não tenho certeza se a felicidade estava ligada a isso. É óbvio que não. A felicidade de uma pessoa ou de um povo não está meramente vinculada à escolha de um candidato à presidência da República. Mas o slogan ficou: não sinta medo de ser feliz, como quem dá a entender assim: faça aquilo que o seu coração tem vontade, siga a sua vontade, vá adiante. Isso é muito comum na nossa cultura. As pessoas passaram a guiar as suas vidas por um slogan publicitário. E isso não faz o menor sentido. Slogan publicitário, frase de efeito para dirigir a nossa vida? Sem medo de ser feliz? Nos anos 1980, havia no Brasil uma cantora que já tinha começado a fazer sucesso nos anos 1970, chamada Gal Costa. Ela gravou 2 músicas, entre as muitas que gravou, que fizeram sucesso ao mesmo tempo. O nome da música era Chuva de Prata. E nessa música ela dizia: siga o seu coração, não tenha medo de seguir o amor. Cada vez que você se apaixonar, siga o amor. Ou seja, siga o seu coração, vá na direção daquilo que o seu coração está pedindo. Não importava na música se você já era comprometido com uma pessoa, se outra pessoa já era comprometida com alguém, se você era casado ou não. O lema era: siga o seu coração. Porém, na mesma época, uma outra música da mesma cantora também fez sucesso. A música Nada Mais. Essa música era uma música na qual a cantora reclamava da infidelidade de um parceiro, de seu namorado ou seu marido. Na música não fica claro. Ou seja, ao mesmo tempo que ela cantava para dizer para seguir o coração, ela cantava reclamando da infidelidade de um parceiro. Quem que dirigia a sua vida seguindo slogans ficava muito confuso, porque afinal de contas, era para seguir o coração ou era para ser fiel? Era para seguir o coração e tolerar que o outro seguisse o coração dele, ou era para ser intolerável com a infidelidade de um parceiro, de um marido, infidelidade conjugal? Essas coisas todas nos advertem para a tolice que é você seguir atrás desses conselhos. Sem medo de ser feliz, seguir o próprio coração, isso não faz sentido. O que a Bíblia diz sobre esse assunto é que deve nos nortear. E aqui em Jeremias 17, versículo 9, nós lemos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, as nossas emoções estão corrompidas pelo pecado. Os nossos sentimentos estão corrompidos pelo pecado. As nossas mentalidades, os conceitos, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, tudo isso está corrompido. Então, se você começa apenas a olhar para dentro de si mesmo e a partir do que você encontra a si mesmo, dentro de você, você querer seguir a sua vida, o que é que você vai encontrar lá dentro?
Quando Jesus falou do que é que existe no interior do coração do ser humano, do coração do homem, ou seja, nos seus pensamentos, suas emoções, ele diz coisas que tem que nos alertar para a gente não seguir esse caminho. Jesus disse assim em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Aqui é bom a gente demorar um tempo, passar algum tempo meditando sobre o que é que Jesus está dizendo. Que dentro do ser humano, do interior dos seus pensamentos, das suas emoções, tudo corrompido pelo pecado, é que procedem os maus desígnios, ou seja, os planos ruins, os desejos ruins, as vontades ruins, aquilo que não é bom. Procede a prostituição, e a palavra aqui prostituição não se refere apenas a um termo técnico de fazer sexo em troca de uma vantagem financeira ou qualquer tipo de vantagem. Prostituição aqui é todo tipo de imoralidade. E a imoralidade está dentro das pessoas, não está do lado de fora. Ela está dentro das pessoas. Ela se manifesta pelo lado de fora, ela pode ser estimulada pelo lado de fora, mas ela está dentro do ser humano. Quer do ser humano que é estimulado pelo que está do lado de fora, quer dentro do ser humano que está do lado de fora, estimulando os outros a qualquer tipo de promiscuidade sexual. Os furtos, a vontade de ter o que é dos outros, os adultérios, a avareza, ou seja, aquela mentalidade mesquinha de ficar pegando dinheiro, de querer enriquecer cada vez mais, entesourar riquezas na terra, isso tudo procede de dentro do ser humano. As malícias, quer seja malícia de mente, quer seja quando se fala mal dos outros, isso tudo procede de dentro do ser humano. O dolo, ou seja, aquela mentalidade de enganar os outros, de obter vantagem às custas dos outros, de fazer com que os outros sejam defraudados para obter vantagem. Isso procede de dentro do coração humano. Jesus vai mais além. Ele fala da blasfêmia que procede dentro do coração. A blasfêmia é pior do que a incredulidade. A blasfêmia é pior do que a irreverência. A blasfêmia é brincar com as coisas divinas. Isso procede de dentro do ser humano. E muitos crentes, às vezes, pecam sobre isso sem saber, ou melhor, sem estar apercebido da gravidade do que estão fazendo, porque ficam brincando com o nome de Deus, fazendo piadas. E existem pessoas que não são crentes, que vão adiante e amaldiçoam, fazem profanação daquilo que é sagrado. De dentro do coração procede também a soberba, a vontade de ser maior do que os outros, de aparentar ser melhor do que os outros. De dentro do coração aparece a soberba da pessoa dirigir a sua vida pelos seus próprios pensamentos e não por aquilo que Deus diz. Isso tudo vem de dentro do coração humano. Por fim, Jesus falou da loucura. E é claro que aqui loucura não está falando de demência, de uma doença mental, um problema psiquiátrico. Não é disso que está falando. A loucura aqui está em você viver a vida como se Deus não existisse. De você ignorar os preceitos divinos para dirigir a sua vida. Isso é que é a loucura na nomenclatura do Novo Testamento, na nomenclatura bíblica, principalmente no livro de Provérbios. O louco é o que vive como se Deus não existisse. E o que é que leva as pessoas a fazerem isso? O seu coração. Consultando o seu coração. Vivendo segundo os seus próprios pensamentos. Fazendo o que dá vontade. Deixando-se conduzir por aquilo que está na sua cabeça. E eu vou fazer isso porque eu sinto vontade. Não vou ter medo de ser feliz. Na verdade, você está indo no caminho da infelicidade.
Você não deve seguir o seu coração. Ele é enganoso, é corrompido. Você deve seguir a palavra de Deus. Seguir o que Deus diz. Sim, como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos ilumina. Deus nos dá condições de agirmos com sabedoria, de termos discernimento, tanto na vida prática do dia a dia, como nós encontramos principalmente no livro de Provérbios, como a sabedoria para a vida espiritual, como nós encontramos principalmente no Novo Testamento e no livro de Salmos. Nós não devemos seguir a nossa própria vontade. É tolice, é loucura, é insensatez. Nós devemos seguir o que Deus diz. O Deus que nos criou, o Deus que tem direito sobre todas as coisas, o Deus que conhece tudo por antecipação, que sabe o que é bom e que é o nosso bem. Ele nos deixou a sua palavra. E a gente tem que usar essa palavra como se fosse uma lanterna, uma lâmpada iluminando o nosso caminho. A palavra de Deus nos ilumina. O Salmo 119 ainda diz, lá no versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos orienta, mas ela também serve de escudo para nós não pecarmos contra Deus. E pecar contra Deus leva ao caminho da infelicidade. Pecar contra Deus leva à tristeza, à maldição e à morte. Como é que a gente pode fazer para não pecar? Guardando a palavra de Deus em nosso coração. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Ela é o escudo contra o pecado, contra as crises de raiva, contra os acessos de ira, contra a mentalidade mesquinha, contra os adultérios, contra a prostituição, contra os furtos, contra os homicídios, contra a malícia, contra o dolo, contra tudo isso, a palavra de Deus vai servindo como um escudo para que você não peque. Ela guardará o seu coração. Guarde no seu coração as palavras de Deus. O evangelista Moody, Dwight Moody, ele foi um grande evangelista, um homem. Ele não tinha uma formação teológica propriamente dita. Ele era, na área de teologia, ele era autodidata, mas se tornou um grande pregador, um pregador muito importante. E ele escreveu, na capa da sua Bíblia, na página de dentro da Bíblia, ele escreveu: ou este livro me separará do pecado, ou o pecado me separará deste livro. Enquanto você conserva a Bíblia, ela guarda o seu coração. Enquanto você lê a Bíblia, medita na Bíblia, ela vai fazendo com que você tenha uma antepara contra o acesso do pecado que tenta assediar sua mente, seu pensamento, suas vontades, o seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, cantam, louvam, se alegram, praticam a comunhão uns com os outros, escutam a mensagem atentamente e depois vão embora. E às vezes até se lembram da mensagem, mas não se tornam praticantes. A Bíblia nos manda praticar a palavra, não apenas ouvi-la, não apenas lê-la, mas praticá-la. Isso é que vai salvaguardar o seu coração. Não se engane, não interessa as desculpas que a gente dê, frases bonitas. Não interessa o que o mundo aprova, o que tem nos slogans de televisão. Não interessa as campanhas publicitárias, elas não interessam. O que interessa é o que Deus diz. O que Deus diz que é certo, é certo. O que Deus diz que é errado, é errado. Não importa quantas pessoas concordem sobre o que é certo ou o que é errado. A opinião pública não é autoridade em questões espirituais. A opinião dos artistas, dos comentaristas de TV, elas não têm autoridade para falar sobre a sua eternidade. É o que Deus diz que importa. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos guie, nos dê graça, nos oriente para que tenhamos graça de Deus para evitar os impulsos do nosso coração e seguir o que a palavra de Deus nos ensina, pois só nela há segurança. Guarde a palavra de Deus no seu coração e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.